paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês estejam melhor ainda. E hoje nós vamos começar mais um Explica aí, Pastor, e nessa hora nós vamos falar sobre o milênio e os pontos de vista do milênio. Haja vista, irmãos, que o Senhor Jesus virá com poder e grande glória. Mas nós sabemos que algumas pessoas têm um pensamento, outros têm outras. Existem muitas interpretações diferentes acerca do fim. E nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter um conhecimento e viver conhecendo e prosseguindo o Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lá em Marcos 13:32 diz. Já Mateus diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Paulo vai mais além, dizendo, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Nós não sabemos, mas ele virá. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre as interpretações escatológicas, porque existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Nós não podemos estudar todas, porque nós vamos ter muitos pormenores, nós vamos fazer algo panorâmico aqui, para nós aprendermos e vermos e conhecermos um pouco mais acerca da escatologia, que é o estudo das coisas, das últimas coisas, né? Então veja aí, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre uma interpretação futurista. Essa interpretação, irmãos, ela considera que a maior parte das profecias ainda vão se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e os demais fatos que irão acontecer, sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Mas ela se divide, irmãos. Pensa comigo, ela se divide. Ela se divide entre os pré-tribulacionistas, entre os pré-milenistas, entre os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então vamos pensar aí o que é isso. Os pré-tribulacionistas, irmãos. Essa corrente, essa variante aí, afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação dos 7 anos. Então, pensa aí. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental. Porém, o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante, irmãos, é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas a gente pensa, e eles têm uma forte crença que o arrebatamento será pré-tribulacional, ou seja, vai ser antes da tribulação. E é importante ressaltar, meus irmãos, que essa corrente pré-tribulacionista, vamos pensar que ela está mais de acordo com o livro do Apocalipse. Isso não quer dizer que ela é a correta, isso não quer dizer que ela é errada, não. Porque os pré-tribulacionistas, os cristãos, estão aguardando, estão crendo que serão guardados da tribulação. Ou seja, essa corrente leva a crer que o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Então, essa é a linha dos pré-tribulacionistas. E aí a Bíblia vai até nos dar um parâmetro. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui para a gente ler algo que está escrito nela, para a gente meditar e trazer um texto também para dar uma maior relevância acerca do que nós estamos estudando. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Apocalipse 4, versículo 1 e o 2, diz assim: depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta,
e que antes havia falado comigo disse: Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Então veja aí, irmãos, que haverá adoração no céu. E os pré-tribulacionistas acreditam que eles não vão passar pela tribulação. Mas existe também, irmãos, os pré-milenistas. E o que é isso? Ela conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos, irmãos, do primeiro século eram pré-milenistas. E aí diz um grande escritor, o pastor Cláudio Honor de Andrade, que esse posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que influenciava a filosofia grega. E ele passou a ensinar que o milênio nada mais era do que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das nações. Mas esse pensamento pré-milenista, eles concluem que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. E existe também, meus irmãos, o mid-tribulacionistas. O mid-tribulacionista, irmãos, entende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Já os pós-tribulacionistas, eles já pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E esse ensino, irmãos, para alguns não tem base bíblica, para outros tem base bíblica. Nós não podemos generalizar, nós não podemos achar que os pré-tribulacionistas é o correto, que o pré-milenista é o correto, que o mid-tribulacionista é correto ou que o pós-tribulacionista é correto. O que nós temos é que entender, aprender acerca das diferentes interpretações. Porque algumas pessoas dizem que o pós-tribulacionista não tem base sólida na palavra de Deus, porque eles se apegam àquele texto que diz que a igreja, na hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, será tirada, né? Para a gente não ficar só na nossa palavra, diz aqui, ó, Apocalipse 3:10, que é o texto que defendem contra os pós-tribulacionistas, né? Diz assim, ó, Apocalipse 3:10, ele vai dizer assim, ó, que 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Por isso, eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Então, algumas pessoas tendem a dizer que os pós-tribulacionistas estão errados acerca desse texto, que na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, Cristo vai guardar a igreja. E a igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. E aí, irmãos, o correto, qual é o correto? É o pré, é o pós, é o mid, é os pré-milenistas. Nós não podemos saber qual é o correto. Nós não sabemos, essa é a verdade. As pessoas, aqueles que defendem os pré-tribulacionistas têm os seus textos, aqueles que defendem o mid-tribulacionismo têm os seus textos, aqueles que têm os seus pós-tribulacionistas, aquele que defende o pós-tribulacionista, ele tem os seus textos, e assim por diante. O que a gente tem que fazer, irmãos, é nos apegar a Cristo Jesus, porque breve Cristo virá buscar a sua igreja. E a gente tem que ficar muito ligado em Cristo, muito ligado, porque Cristo breve virá buscar a sua igreja. Alguns acreditam que a igreja do Senhor já está passando esse momento, né? Alguns acreditam que a igreja do Senhor já está passando
por esse momento, já está passando por essa tribulação. E a gente tem que pensar que a qualquer momento Cristo pode vir buscar a sua igreja. Pode. Nós podemos estar passando? Podemos. Nós podemos não estar passando? Também podemos, irmãos. Mas nós temos é que tomar cuidado. Nós temos é que nos fortalecer para não sermos enganados. Porque o pós-tribulacionista, ele afirma que o arrebatamento e a manifestação do Senhor são o mesmo evento. Eles acreditam que a igreja continuará passando por tribulação, cada vez mais intensa, até a segunda vinda. Então, a gente tem que pensar o que, irmãos? Nos fortalecemos, nos apeguemos à palavra do Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. O que nós temos é que ter a certeza que Maranata, ou seja, a hora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento, Senhor Jesus vem. Se é no tempo dos pré-tribulacionistas, se é no tempo dos pré-milenistas, se é no tempo dos mid-tribulacionistas, ou se é no tempo do pós-tribulacionista, não importa, Cristo virá. E aí também tem, além do futurista, tem uma interpretação histórica, porque algumas pessoas consideram que o Apocalipse é um livro histórico e os fatos já se cumpriram na sua maior parte. Mas a gente tem que pensar, irmãos, acerca da Bíblia. Acerca da Bíblia. E buscar o conhecimento para entender se realmente o livro do Apocalipse é um livro histórico ou se realmente é um livro da revelação. É algo que está nos revelando o que está acontecendo. Porque também tem uma outra interpretação, uma outra escola de interpretação, que são os preteristas. E esses entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano. Eles incluem até a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Mas as profecias bíblicas sobre o fim do tempo indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, que está lá na carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, a grande tribulação, a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, como nós lemos no Apocalipse 3:10, a vinda de Cristo em glória, o milênio. Então pensa, o preterista, eles acreditam que tudo já se cumpriu. É uma outra escola de interpretação e nós temos que respeitar, né? E há também uma outra escola de interpretação, que é os simbolistas, chamados de idealistas ou espiritualistas. Tudo é espiritualizado, ou seja, tudo é simbólico, nada é histórico, apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. E aí a gente vê que nessa linha de pensamento há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reino de Cristo. Ou seja, esse amilenismo, vamos colocar assim, é a ausência do milênio. Não existirá para eles, para os simbolistas que acreditam no ensino amilenismo, não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Eles ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico. Mas a gente vê que há referências que indicam que o milênio acontecerá, né? As pessoas vêm com muitas filosofias, muitos pensamentos, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque, irmãos, há também os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão, que está lá em Atos 1, versículo 9, 10, 11.
Então, irmãos, a gente trouxe aqui uma visão panorâmica dos pontos de vista dessas escolas, dessas interpretações acerca da escatologia, mas uma coisa é certa: leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, tenha relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque ele virá a qualquer momento. Cristo, ele virá a qualquer momento. E o que você tem feito, o que você tem buscado, não perca por nada, meus irmãos. Não perca por nada aquilo que você tem em Cristo Jesus. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Se ele vai vir antes da tribulação, se ele vai vir no meio da tribulação, se ele vai vir após a tribulação, nós não sabemos. Nós respeitamos todos aqueles que vêm com ensinamento, mas que nós esperamos a vinda de Cristo, que ela é tão real quanto o pão que nós comemos pela manhã. Meus irmãos, eu termino por aqui dizendo o texto de Oséias: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Prossiga em conhecer ao Senhor. Não se perca por falta de conhecimento. Muitos conhecem a Deus apenas de ouvir falar. Conheça a Deus pelo seu relacionamento com Cristo, acerca da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de santidade, de uma vida de conhecimento. Conheceis as Escrituras e o poder dela. Viva a palavra de Deus, porque quando Cristo voltar, irmãos, nós não seremos pegos de surpresa, nós estaremos com Cristo, independente se nós estivermos passando por uma tribulação ou se nós vamos ser livres dessa tribulação. Uma coisa é certa: nós estaremos com Cristo Jesus para todo sempre. Eu fico aqui, que os irmãos possam ter esse ensinamento, guardar no coração, aprender mais de Deus e prosseguir em conhecer a Cristo. Um abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente. Fica aqui mais um Explica aí, Pastor.